Aula de número 67. História do cristianismo com o tema Biografia de John Wesley. Então vamos lá, minha gente. Como eu disse que John Wesley ele era anglicano, mas aí ele sentiu um desejo no coração de evangelizar os índios lá da Geórgia, nos Estados Unidos, mas daí foi foi uma missão fracassada. Mas no caminho, dentro do navio, ele teve contato com os morávios. E depois do fracasso da missão, ele volta para a Inglaterra e começa a ter contato com os morávios. E aí vem aquele avivamento dentro dele e ele começa a pregar nas construções, né? Ele começa a pregar na rua, nas praças, junto com os seus amigos, que eram o Jonathan Edwards e o George Whitefield. E aí, olha só, John Wesley ele era filho, né, de Samuel Wesley com Susanna Wesley. E ele tinha 18 irmãos. E um dos irmãos que se destacou foi o Charles Wesley, que ele foi, né, um músico, né, de grande notoriedade, né, nessa época do século XVIII, que ele escreveu vários hinos do inário, sabe esse inário, esse hino da harpa que você tem, seja presbiteriano, batista, assembleiano? Então, o hino mais famoso dele é o 72, Mil Línguas Quisera Eu Ter, e também o hino 436, que é o Divino Protetor. São os mais conhecidos, tá? Mas ele escreveu muitos hinos, né? É só você ir lá no final da tua harpa cristã e procurar lá ver os autores, que você vai ver vários hinos dele. Então, ele estudou, né, com os moráveis, aí ele sentiu, né, aquele fervor, e aí, gente, ele organizou um movimento de volta às origens protestantes. E aí, gente, ele rompe com a igreja anglicana, e aí, por causa dos seus métodos de estudo, né, e de aplicação, né, da palavra de Deus, porque ele era muito metódico, né? Ele tinha horário para tudo, sabe? Ele tinha um método para tudo. Aí foi que o movimento dele ficou conhecido como metodista, entendeu? Então ele é o pai da igreja metodista, que é o movimento wesleyano. Você já deve ter visto por aí alguma igreja chamada assim metodista wesleyana. O que isso quer dizer? Eles querem dizer que eles são assim metodistas igual na época do John Wesley, né? É fervoroso, né? Assim, voltado para a missão, né? Então, e aí ele deixou um legado muito grande, o John Wesley, porque o John Wesley, ele escreveu muitos livros mesmo, além das literaturas que era entregada, né, nas ruas como evangelização, né, como eu disse em uma das aulas, que quem começou isso foi, né, o Martinho Lutero. Quando ele começou a escrever, ele foi para os conventos e foi se esparramando, e assim, né, o evangelho, né, protestante foi, né, se espalhando. E aí o John Wesley, o avivamento foi também dessa forma, porque ele, o Jonathan Edwards, o George Whitefield, né, eles criaram assim esse movimento, e eles escreviam e eles entregavam para todo mundo, e eles faziam missão integral. Você sabe o que é missão integral? Missão integral é quando você leva a palavra, e você leva comida, e você leva abrigo, e você leva remédio. Isso é uma missão integral. Pregar o evangelho não é missão. Ela é a missão, né, fracionada. Mas uma missão integral você tem que ter tudo isso. E John Wesley ele fazia as ações sociais. E ele deixou um legado tão grande, que ele deixou, gente, 300 itinerantes pelo mundo fazendo missões e 1000 pregadores locais com esse mesmo propósito de pregar nas ruas, nos asilos e nos hospitais.